Outro dia, faz um tempo, só hoje que eu realizei determinado pensamento, que é o seguinte: o cara ia fazer um evento em São Paulo, há um tempo atrás, e aí eu falei, olha, se quiser eu vou aí, faço uma palestra de graça para colaborar e tudo. E aí o pessoal lá disse, não, aqui não é assim, nesse esquema de palestra não. Tem uma cadeira aqui, todo mundo sai falando, e cada um fala o que quer, e o evento é assim, é organizado desse jeito. Eu achei aquilo estranho, mas não tinha ainda pensado por que eu achei tão estranho aquilo. E aí o que eu acho que é interessante nisso é a velha discussão sobre o diagnóstico certo e o tratamento equivocado. Então existe um diagnóstico que eu acho que é o correto, que a gente hoje perdeu a meritocracia. Nós temos hoje autoridades sem liderança e lideranças sem autoridade. Pessoas que poderiam estar transmitindo muito mais e ter muito mais responsabilidade sobre as coisas que não estão fazendo isso, e pessoas que têm responsabilidade e autoridade que não deveriam estar lá. Essa é a crise que a gente está passando, né? Porque a gente tinha um ambiente administrativo de mídias centralizadas, as mídias centralizadas filtravam as ideias na sociedade, e o filtro das ideias filtravam também as pessoas que iam ser as nossas autoridades de plantão. Então, caos total é a crise que a gente está passando. A gente vê aí pessoas que não deveriam ser as nossas autoridades sendo as nossas autoridades. Então, o diagnóstico pessoas não deveriam estar ocupando nem os espaços de transmissão de ideias, nem os espaços de decisão. Deveriam ter outras pessoas lá. E a gente está se esforçando para mudar isso. Tudo bem, isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Então isso é um diagnóstico adequado. Só que quando a gente vai entrar nesse mundo digital, a gente ganha o apoio da nova linguagem, da inteligência artificial, e a partir daí a gente começa a possibilidade de ter a reputação digital, a avaliação por estrela, de curtição, etc. E aí você consegue ter fenômenos como esse comediante lá do Piauí, que tem 14 milhões de seguidores, é o youtuber mais seguido do Brasil, e ele não passaria nunca pelos critérios de seleção de uma TV Globo, o que mostra que a gente tem novas opções e tudo. Mas quando a gente faz esses eventos, e o pessoal diz assim, não, aqui é tudo mundo novo, todo mundo pode falar, etc. Papá, a gente perde esse critério, né? Porque o critério primeiro que as pessoas são diferentes umas das outras. Isso é a coisa fundamental. Não resta dúvida que sobre determinado tema, algumas pessoas estudam mais tempo do que outras. Algumas pessoas têm mais a contribuir do que outras, num determinado tempo. Isso é básico. Então não existe essa igualdade que todo mundo tal. Isso aí é um pensamento igualitário que não deveria estar na nossa caminhada. O que tem de diferente nesse mundo novo não é que as pessoas não pensam diferente uma das outras e que tem pessoas num determinado momento que vão contribuir mais do que as outras. Essa discussão está dada, ela continua, isso funciona e é assim que funciona, né? Uma pessoa que pega um tema e tem 11, 12, 20 anos de estudo sobre aquele tema, talvez ela tenha mais a contribuir do que uma pessoa que não leu nenhum livro sobre aquele tema ainda, apesar dela ter lá suas opiniões. Então, o critério que a gente tem que utilizar não é um critério de não existe a diferença entre as pessoas. Essa diferença entre as pessoas não é a diferença que deve ser considerada. O que a gente tem que considerar é o seguinte: se na avaliação coletiva que é feita ao longo do tempo,
no dia a dia, através das estrelas, através do compartilhamento, papapá, essas pessoas têm a aprovação daquele grupo para poder ter mais espaço para falar. Porque é assim que as coisas caminham, né? No sentido assim, tem músicas que são mais tocadas, cantores que são mais, que as pessoas gostam mais, tem nichos específicos, e tudo isso é um trabalho que essas novas plataformas, a inteligência artificial, a nova linguagem, vai ajudar a gente. Então, se eu vou para um congresso desse, né, e eu vou falar 20, 30, 40 minutos, né, eu vou contribuir mais do que uma pessoa que está começando agora. E não é porque a minha autoridade ali está desprovida de liderança. Tem liderança e autoridade. Porque tem os seguidores que afirmam esse cara é um cara que é legal, tem as avaliações que são feitas, tem o acompanhamento que é feito no YouTube, tem um acompanhamento que é o CLUT, K-L-O-U-T, que você vê o CLUT da pessoa, se ele é alto, se ele é baixo. Tem até a história de um professor da USP que queria ir para os Estados Unidos, e o pessoal disse lá, não vem não, porque teu CLUT é baixo. Aí ele, o que é CLUT? CLUT é a tua avaliação nas redes sociais. A gente só quer gente com CLUT alto. E o cara estava preocupado com a CAPES e não estava preocupado com o CLUT. E que, na verdade, o pessoal lá de fora estava dizendo que o que é importante é o CLUT. Então, a avaliação do CLUT, sim. Então, se o cara disser, olha, você não vai vir aqui para fazer a palestra, você não vai, porque o seu CLUT é baixo, aí tudo bem. Aí é um critério que está partindo assim, de uma avaliação que é feita. E quanto mais esse CLUT for alto, mais tempo ele deveria ter para poder falar. E aí você tem um critério, primeiro, reconhecendo que as pessoas pensam diferente, né? Então imagina, por esse critério desse congresso participativo que todo mundo fala igual, é um congresso de física, o Einstein está lá e ele está disputando o espaço para falar com o menino que está começando agora a estudar física. É óbvio que é uma coisa completamente fora de padrão e é uma coisa completamente pouco eficaz. Então a gente não está saindo agora, a gente não está voltando para o conceito marxista ou conceito coletivista que todo mundo é igual perante todo mundo. A gente tem diferença, ainda mais a disrupção, eu tenho estudado isso, tenho dito isso aqui no canal, o pensamento disruptivo ele é individual. Você vai ver na história, todos os pensamentos disruptivos sempre partiram de pessoas completamente fora da caixa. Pessoas com mentes disruptivas. Não foram... Obviamente que o trabalho em equipe vale para inovação incremental e às vezes radical, mas a inovação disruptiva, seja teórica, filosófica, metodológica, tecnológica, sempre parte de uma mente disruptiva, que depois é incrementada pela equipe, mas precisa da mente disruptiva. Então, se você vai fazer um congresso em que você não abre espaço para as mentes disruptivas, que elas têm que ficar brigando com mentes incrementais ou com mentes, no máximo, radicais, quem tem que definir isso é o critério do CLUT, né? Da possibilidade que você tem de avaliação. E aí o CLUT não é um CLUT só quantitativo, ele é qualitativo também. Se aquela pessoa faz sucesso num determinado segmento, aquilo tem que ser considerado. Então esse é um vídeo que eu já tinha muito tempo querendo fazer e agora eu estou fazendo. Sobre essas reuniões participativas, que todo mundo tem direito a falar tudo, como se todo mundo tivesse o ideal a contribuir. Fica um troço muito pouco eficaz, fica chato, e pessoas que têm mais a contribuir não contribuem. Só acho que existe a diferenciação, e essa diferenciação tem que passar por um critério. E esse critério tem que ser um critério, aí sim, aberto, democrático, participativo, mas que tem que ser feito. Curtiu? Mete o dedo. Curtiu o canal? Assina. E vamos tocando aí. Civilização 3.0 é o livro de 2019 que eu estou escrevendo.
E em 2018 agora lançando a Administração 3.0, o primeiro livro no Brasil a ter uma abordagem filosófica, teórica, metodológica articulada sobre a revolução digital, voltado para as organizações, mas que serve também para o pessoal dar um upgrade na maneira de pensar esse mundo novo que a gente está entrando. Fica ligado.